Olá, professores e professoras do terceiro ano da rede, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro do Programa de Recuperação e Aprofundamento 2022, proposto pela Secretaria Estadual de Educação. Meu nome é Graciele Rocha Garcia, sou professora de língua portuguesa, também sou professora da rede e já atuei em programas de formação da EFAP. Sou uma mulher branca, com cabelos longos e castanho escuros, assim como os meus olhos. Eu uso óculos e hoje estou com uma blusa bege com temas florais. Em nossa conversa de hoje, nós teremos como foco o resgate, as habilidades essenciais que estão presentes na matriz de habilidades e também iremos discutir a sequência didática número 3, a sequência de fábulas do material de língua portuguesa do Aprender Sempre. Nós exploraremos algumas atividades e o trabalho didático que essas atividades convocam. Vou iniciar a minha apresentação. Bem, como vocês já sabem, é possível acessar esses materiais no site da EFAP, que está posto aí na tela. Clicando no link, vocês irão acessar aí o material tanto do aluno quanto do professor. E é importante que vocês estejam com esse material em mãos para tomada de notas, para que a gente possa seguir conversando sobre esse trabalho. Vamos agora aos nossos objetivos. Nós buscaremos, então, no dia de hoje, conhecer a sequência didática 3, fábulas, considerando tanto o propósito comunicativo quanto o propósito didático. Iremos analisar algumas atividades propostas na sequência, a partir das habilidades que estão envolvidas, e também discutiremos encaminhamentos para o planejamento desse trabalho didático, a partir da sequência. Agora vamos à agenda do nosso encontro. Nós temos 3 momentos, como vocês já sabem, e nesse slide vocês podem acompanhar. Então, primeiro, nós iremos conhecer as habilidades essenciais do documento curricular, do currículo em ação, e também vamos pensar aí na lógica de organização das atividades do material Aprender Sempre, da sequência didática 3. E, por fim, nós iremos tratar aí de sugestões para o trabalho que vai acontecer aí na escola durante a ATPC, que é o desdobramento deste momento que nós estamos realizando agora. Então, para iniciar, vamos olhar aí a matriz de habilidades essenciais e o currículo em ação. É muito importante que nós tenhamos esse momento, de análise para poder planejar o nosso trabalho a contento, sempre levando em consideração essas habilidades essenciais. Então, neste próximo slide, que está aí na tela, nós temos as habilidades essenciais discriminadas, cujo desenvolvimento é potencializado aí em cada uma das aulas da sequência 3, Não vou ler todas essas habilidades, mas farei a análise, articulando de que maneira essas habilidades dialogam com o trabalho que precisamos realizar. Então, nós temos habilidades que são referentes ao 2º ano e dizem respeito a aspectos de construção do sistema de escrita alfabético, por exemplo, a segmentação das palavras. É importante que nós tenhamos em mente esses estudantes que, mesmo no 3º ano, ainda não compreenderam o sistema de escrita e que possamos ajustar aí situações de aprendizagem que possibilitem avanço para esses estudantes. E além dessas habilidades, nós temos outras que passam por toda a sequência didática e que dizem respeito ao objeto de conhecimento, compreensão e leitura. Eu gostaria de destacar com vocês o quanto essas habilidades de compreensão e leitura dialogam com as habilidades envolvidas na produção de texto,
que é o caso da habilidade que está posta aí, né, do ensino fundamental, de primeiro e segundo ano de língua portuguesa, de número 19, ler e compreender textos do campo artístico literário, que apresentem rimas, sonoridades, jogos de palavras, expressões e comparações, e também da habilidade do ensino fundamental, do segundo ano de língua portuguesa, de número 28A, que diz, ler e compreender com certa autonomia contos de fadas maravilhosos, populares, fábulas, crônicas, entre outros textos do campo artístico literário, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Como vocês podem observar, essas habilidades de leitura, elas destacam a necessidade dos estudantes observarem e analisarem para compreender o que eles estão lendo, né? E também pensarem aí sobre os aspectos linguísticos que vão caracterizar os gêneros. No nosso caso, as fábulas, que estão envolvidas na sequência didática 3. Então, os estudantes, durante a leitura, observam a presença das comparações, eles analisam o tema, a estrutura composicional, o estilo do texto, e eles podem, né, empregar esses conhecimentos quando eles forem produzir os textos, que no caso dessa sequência, eles vão utilizar todas essas análises das fábulas lidas para produzir uma fábula. Então, é muito importante não perder de vista essa articulação. Continuando, no nosso próximo slide, né, as outras habilidades que também estão presentes aí na sequência, nós temos a habilidade do segundo ano de língua portuguesa de número 28B, identificar o conflito gerador em uma narrativa ficcional, né, e aí vocês vão observar as fábulas envolvidas, que está diretamente relacionada à estratégia de leitura, de identificar as informações explícitas em textos de diferentes gêneros, que é uma habilidade do primeiro ao quinto ano de língua portuguesa, de número 3, que diz justamente isso, né? É muito importante que a gente problematize, traga questões que possibilitem aí os estudantes perceberem, né, e retornarem ao texto para identificar as informações que vão sendo solicitadas, né, no caso do conflito gerador, por exemplo, né, a gente vai refletir mais sobre isso nas aulas que nós analisaremos, os estudantes vão precisar identificar as informações que acontecem nessa situação do conflito, ok? E então, como vocês viram aí, essas duas habilidades, elas contribuem para que os estudantes sejam capazes de produzir uma narrativa, né, no nosso caso a fábula, e que eles consigam produzir aí, né, inserir nessa fábula um conflito gerador. Então, contribui para que a habilidade do ensino fundamental de terceiro ao quinto ano de língua portuguesa, de número 25A, que é a planejar e produzir com certa autonomia, contos, fábulas, entre outros textos do campo artístico literário, mantendo as características, né, e os elementos próprios, narrador, personagem, o tempo, o espaço, o ambiente. Então, todas essas reflexões e a articulação com as demais habilidades das demais aulas possibilitam também o desenvolvimento da habilidade de planejar e produzir, não é mesmo? As habilidades, né, de língua portuguesa do segundo ano, de número 28B, e a habilidade do ensino fundamental de primeiro ao quinto ano de língua portuguesa de número 3, elas estão presentes na aula 3, que é uma aula que nós analisaremos de forma mais detalhada nos próximos momentos, tá? E nós também analisaremos a aula 7, que envolve a habilidade que eu acabei de dizer, que é a habilidade do terceiro ao quinto ano de língua portuguesa de número 25A, que trata aí da produção escrita. Então, avançando, né, para o nosso próximo momento, nós continuaremos, né, na análise das atividades, né, até aqui
nós conhecemos as habilidades que são contempladas na sequência 3, observamos aí o que é preciso garantir para que essas habilidades sejam desenvolvidas, né, que os estudantes realmente consigam produzir a fábula, né, a partir da leitura, do trabalho com a leitura, com a escuta, com a comparação que vai acontecendo ao longo das aulas da sequência. Agora, nós vamos, de maneira geral, analisar as 10 aulas que compõem a sequência e vamos depois analisar as atividades pensando nas habilidades que são desenvolvidas, né, ao longo dessas aulas. Vamos lá? Conhecendo e analisando algumas atividades da sequência 3. Bem, nós já temos aí, né, a aula 1, ela já vem com a proposta de que nós possamos discutir com os estudantes os conhecimentos prévios que eles já trazem sobre o gênero fábulas e também já apresentar o propósito comunicativo, que é gravar um podcast com as fábulas da turma. Na segunda aula, que é a aula decifrando os ditados populares, né, como está aí na tela, vocês podem observar que os estudantes vão ler e compreender ditados populares que são semelhantes às morais das fábulas. Então, e esse movimento possibilita aí essa reflexão, né, para também auxiliar os estudantes na tarefa que eles terão lá no final que produzir a fábula. A aula 3, entendendo melhor as fábulas, é um momento que os estudantes vão ler, compreender e explorar de uma maneira mais detalhada como as fábulas são escritas, as características, a estrutura composicional desse gênero. E na aula 4, conectando as fábulas com a realidade, os estudantes irão comparar a fábula O Leão e o Ratinho com um texto jornalístico, a fim de que eles percebam que as fábulas tratam de conflitos humanos. É um movimento que vai aprofundando, como vocês podem perceber, a análise das características do gênero. Na aula 5, novos tempos, novos finais, os estudantes farão a leitura de uma fábula e vão produzir um novo final para essa fábula, a partir do conflito gerador. E na aula 6, o que é um podcast? Os estudantes vão ouvir uma fábula e analisar as características, né? Eu gostaria de destacar que a leitura compartilhada realizada na aula 5 e a discussão que será realizada, né, sobre os possíveis finais para a fábula é uma condição, tá? Então, essa discussão ela é uma condição fundamental para que os estudantes realizem a tarefa de produzir um novo final para a fábula que está posta aí na aula 5. E, como eu disse, né, é também um momento que possibilita aos estudantes mais uma aproximação às características desse gênero, para que eles possam, por fim, realizar a tarefa e alcançar o objetivo que está posto aí, né, de produzir o podcast das fábulas. Então, como também em outras sequências nós já dissemos, né, são vocês, professores e professoras, que irão definir os melhores caminhos para que isso ocorra, né, de modo que os estudantes possam avançar aí tanto quanto aos procedimentos de escritor, ou seja, eles vão planejar o trecho do texto que será produzido, vão produzi-lo efetivamente, vão reler essa produção e, posteriormente, revisar. E, além disso, ao longo desse processo, o contexto de produção será retomado, né? Qual é o propósito comunicativo, ou seja, para quem é essa produção, né? E quem vai ler, ouvir essa produção, né? É uma produção que também vai compor aí o podcast de fábulas da turma, tá? Bom, a aula 7, avançando um pouco mais, ela traz aí
né? É hora de planejar nossas fábulas. Os estudantes vão planejar a fábula que produzirão, considerando os elementos constitutivos do gênero. Na aula 8, eles escreverão em duplas a primeira versão, a partir do planejamento que foi realizado na aula anterior, e para que na aula 9 aconteça a revisão, né? E, enfim, na aula 10, eles possam gravar as fábulas, ajustando aí qual a melhor prosódia, que possam definir, né, qual plataforma digital esse podcast será divulgado, será publicado. Então, a partir desse olhar, né, sobre o encadeamento das 10 aulas e dessas situações de aprendizagem postas, é importante pensar nos diferentes agrupamentos que são propostos, tendo em vista que os agrupamentos favorecem a interação, possibilitam as trocas, e você, professor, você, professora, tem a possibilidade de redimensionar esse agrupamento aí, conforme o contexto da sua turma, né? Muitas vezes você vai precisar dar mais apoio para determinadas duplas, ou mesmo agrupar aí trios, né? Enfim, são ajustes possíveis, mas que não descaracterizam o trabalho que está sendo realizado com os estudantes, com a proposta de que eles façam aí uma produção de uma fábula, que depois será gravada e divulgada para a comunidade escolar. Agora, nós vamos analisar, então, né, duas atividades, como eu disse no início, e vamos avançar nas nossas reflexões. Nós vamos, inicialmente, analisar a aula 3, né? Então, a aula 3, ela traz aí atividades que possibilitam aos estudantes analisarem duas fábulas, como vocês vão observar aí no slide, tá? Eles vão ter que apontar as diferenças e as semelhanças entre elas. Então, é mais um momento para que os estudantes se aproximem das características do gênero que eles estão estudando. Então, nessa aula em particular, eles se debruçarão sobre o conflito gerador de cada uma das fábulas e sobre como eles são resolvidos. É uma atividade de leitura, como vocês podem observar, que contribuirá significativamente para a produção escrita que farão mais adiante. Então, vamos conhecer a atividade. Aula 13, entendendo melhor as fábulas. O que vamos aprender? Então, nesta aula, você vai ler duas fábulas e identificar os conflitos que existem nelas e como eles são resolvidos. Será que sempre podemos aprender uma lição com essas histórias? Acompanhe a leitura que a professora realizará em voz alta das fábulas abaixo. O Leão e o Javali, Esopo. Num dia muito quente, um leão e um javali chegaram juntos a um poço. Estavam com muita sede e começaram a discutir para ver quem poderia beber primeiro. Nenhum cedia a vez ao outro. Já iam atracar-se para brigar, quando o leão olhou para cima e viu vários urubus voando. Olhe lá, disse o leão. Aqueles urubus estão com fome e esperam para ver qual de nós dois será derrotado. Então, é melhor fazermos as pazes, respondeu o javali. Prefiro ser seu amigo a ser comida de urubus. Diante de um perigo maior, é melhor esquecer as pequenas rivalidades. Aí temos a fonte, né? Não vou ler. E a segunda fábula, O Galo e a Pérola, também do mesmo autor. Um galo estava ciscando, procurando o que comer no terreiro, quando encontrou uma pérola. Ele então pensou, se fosse um joalheiro que te encontrasse, ia ficar feliz, mas para mim uma pérola de nada serve. Seria muito melhor encontrar algo de comer.
deixou a pérola onde estava e se foi para procurar alguma coisa que lhe servisse de alimento. Às vezes, o que é precioso para um não tem valor para outro. Como vocês puderam observar, né, a moral está posta logo abaixo a fábula, as duas fábulas, né? Talvez para os estudantes isso não esteja tão explícito, então talvez seja necessário discutir isso com eles, com o objetivo de deixar mais clara essa característica. Avançando, né? O próximo momento, né? Na roda de conversa, conte para seu grupo o que você observou sobre o conflito gerador e se ele foi resolvido, se isso aparece em todas as fábulas e qual a finalidade da moral em uma fábula. E eles vão completar aí o quadro que está na atividade 2 da aula 3, como vocês podem ver aí na tela, discutindo, né? Após essa leitura, então, eles vão conversar em grupos sobre o que eles observaram do texto, qual o conflito gerador, se ele foi resolvido. Então, eles também devem apontar se o conflito aparece em todas as fábulas, né? E qual que é a finalidade da moral, como está posto aí. Trata-se, então, de uma discussão em que os estudantes refletirão sobre os aspectos da estrutura composicional do gênero fábula. E para apoiar a reflexão dos estudantes, professores, vocês podem propor questões, como as que aparecem aí na aula, né? Então, a partir do que pudemos analisar, qual foi o conflito gerador das fábulas, né? E como que foi a resolução? E além das questões, é possível destacar outros elementos que também vão compor o gênero, né? Então, quem são os personagens? Como é o título da fábula e de outras que também os estudantes já conheceram, né? Então, na maioria esmagadora das fábulas, o título é composto pelos nomes dos personagens. E, de forma menos recorrente, nós temos fábulas que trazem o conflito, né? O elemento que causa o conflito como o título. No caso da fábula A Causa da Chuva, o conflito, né? Que esse é o conflito que mobilizou ali os animais a discutirem, né? Qual era a causa, né? Enfim, outras questões podem também surgir, né? Onde que aconteceu a história, em qual ambiente, quando. Quando nós trazemos essas questões, elas vão permitir que os estudantes percebam que as fábulas se passam num tempo indeterminado, não é? E os cenários geralmente são espaços abertos, no campo, nas florestas, enfim. E também um aspecto possível de discutir com a turma, né? Quem está contando a história? Né? Há um narrador? Né? Tem alguém contando para a gente, né? A partir disso também, né, é importante discutir os diálogos que existem nas fábulas. Se há diálogos, né, qual a finalidade desses diálogos, né? Então, os estudantes vão percebendo que esse conflito gerador, ele muitas vezes vai se explicitar por meio do diálogo entre os personagens. Isso é importante para que os estudantes percebam, né, essas características e o quanto isso irá apoiá-los na tarefa de planejar. É possível aprofundar essas análises, né, ou mesmo trazer outras fábulas, professores, para ampliar esse quadro comparativo, né, com o objetivo de utilizá-lo como apoio também para situações de produção escrita. Bom, agora nós vamos refletir sobre as habilidades envolvidas nessa aula. Lá no início da nossa formação, nós conversamos de maneira geral, e agora quais são as habilidades envolvidas nessa atividade, né? Então, nós temos aí a habilidade do ensino fundamental do 1º ao 5º ano, localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros. E a habilidade do ensino fundamental do 2º ano, de língua portuguesa, 28A, ler e compreender, com certa autonomia, contos de fadas, maravilhosos, populares, fábulas, crônicas, entre outros textos do campo artístico literário,
considerando a situação comunicativa, o tema, assunto e as características aí, né, do gênero, né, que é a estrutura composicional, o estilo. Então, a aula 3, ela mobiliza duas habilidades essenciais que se interrelacionam, não é mesmo? A localização das informações concernentes ao conflito gerador, né, e ao desfecho. É essencial para que os estudantes possam ler e compreender as fábulas, identificando aí os elementos constitutivos. E à medida que avançam, né, nas discussões com relação às fábulas, os estudantes conseguem mobilizar ou não essas habilidades. Então, isso vai impactar no planejamento que é realizado por vocês, professores. Então, a partir disso, nós podemos priorizar um acompanhamento mais pontual para aqueles estudantes que demonstrem maior apoio, e também podemos desafiar aqueles estudantes que podem ir além. Importante ter sempre isso em mente, né? Bem, a aula 3, então, é uma aula fundamental para que os estudantes possam compreender as características do gênero, e esse saber vai apoiar de maneira fundamental o trabalho que eles farão na aula 7, que é a aula que nós analisaremos a seguir. Bem, esse momento da aula 7 é o momento dos estudantes planejarem, levando em consideração as análises que já foram realizadas nas aulas anteriores e os saberes que eles já trazem sobre as fábulas. Então, é hora de planejar nossas fábulas. O que vamos aprender? Nesta aula, você fará o planejamento de sua fábula para o podcast da turma. Irá escolher o conflito gerador, os personagens, o lugar onde a fábula se passa e outros detalhes importantes para o texto. Com sua dupla, faça o planejamento da história, preenchendo o roteiro abaixo. Aqui um ponto que nós precisamos destacar é que esse planejamento pode ser ajustado também, professores, conforme a necessidade da turma. Então, é possível realizar esse planejamento coletivamente, né, e para que apenas a textualização aconteça nas duplas, ou mesmo, né, possibilitar diferentes planejamentos, né, realizar uma modelização coletivamente, para que depois eles façam isso na dupla. Então, vai depender aí da necessidade da turma, né. Então, esse quadro, né, que está posto aí, né, o primeiro item são os personagens, né, avançando, vocês vão observar aí que o segundo item é o lugar onde acontece, depois as ações dos personagens, e a moral. Então, os estudantes planejarão o texto considerando os elementos estruturantes da fábula, né, que são esses que estão postos aí, então o cenário, as ações dos personagens, o conflito, o desfecho e a moral. Esses elementos, eles já foram alvo de atividades com compreensão leitora, feitas nas aulas anteriores. Então, nesse momento, é esperado que os estudantes reúnam condições necessárias para o planejamento, né? É importante que essa prática de produção textual leve em consideração todas as etapas, né? O planejamento, a textualização, a revisão, essa escrita da versão final e a revisão final, né? Para que depois eles façam a leitura. Então, na atividade 7, nós podemos identificar aí o planejamento, né, e o quanto esse planejamento é apoiado pelas atividades anteriores. E a textualização e a revisão ainda serão realizadas e também poderão ser apoiadas pelas análises que foram empreendidas anteriormente, não é? Então, é muito importante que também possamos retomar o propósito comunicativo ao longo do trabalho com a sequência, né, que esse propósito é o que dá sentido para os estudantes realizarem a tarefa, enquanto o propósito didático de ensinar os estudantes aí os procedimentos de escritor e também
desenvolver aí as capacidades de leitura, né, que esses conhecimentos se consolidem, que a gente contribua para que isso aconteça, né. Agora, nós vamos refletir sobre a habilidade mobilizada nessa aula. Percebam que a habilidade do 3º ao 5º ano de língua portuguesa 25A, planejar e produzir com certa autonomia, contos, as fábulas, né, outros textos do campo artístico literário, mantendo os elementos próprios das narrativas ficcionais, narrador, personagem, enredo, tempo, espaço e ambiente. Essa habilidade, ela contempla, então, 2 verbos, 2 processos cognitivos, né, o planejar e o produzir. E na aula 7, os estudantes se debruçarão, de fato, sobre o planejamento do texto, e na aula 8, que é a aula sequente, né, subsequente, eles se envolverão com a produção do texto propriamente dito. Então, tudo que eles contemplarem nesse planejamento, posteriormente na produção, será retomado, né, os aspectos como o narrador, o personagem, o enredo, o tempo, o espaço, o ambiente, tudo isso, né, todas essas decisões, todas essas escolhas, elas derivam das atividades de escuta e leitura que ocorreram anteriormente, né. E a partir dessas atividades que são voltadas à análise da estrutura composicional e do estilo das fábulas, é que os estudantes conseguem, de fato, realizar aí o processo de produção escrita, né? Então, são essas atividades que dão condição para isso. E também nós precisamos destacar, né, o quanto o quadro trazido aí na habilidade, na atividade, funciona como um elemento mediador entre os estudantes e a tarefa de planejar, apoiando os estudantes nessa tarefa. E agora, por que as aulas 3 e 7? Eu gostaria de discutir novamente, né, a articulação pedagógica e comunicativa que existe aí entre a leitura e a escrita. Como vocês sabem, né, no primeiro bimestre, nós combinamos de afunilar o nosso olhar para as possibilidades de articular a leitura e a escrita, lembram-se? E hoje também retomamos esse eixo para que nós possamos avançar nas nossas reflexões. Então, a articulação entre a leitura e a escrita, ela está presente na sequência didática, e nas aulas que nós analisamos, ela se torna visível, essa articulação, não é mesmo? Então, como que ela se torna visível, né? Então, já no nosso encontro lá sobre a sequência 1, nós discutimos, né, o quanto as atividades que compõem a sequência estão articuladas com as habilidades e trazem aí uma lupa sobre o que será contemplado, sobre o que será trabalhado. E isso também nós fizemos nesse momento, na sequência 3, afunilando o olhar, né, dando um zoom aí para a aula 3 e para a aula 7. Mas eu gostaria de destacar que é muito importante que vocês façam isso, né, com o material do professor, né, o material Aprender Sempre, também analisando aí todas as atividades, as orientações que estão postas nesse movimento, para que o trabalho seja planejado da melhor forma possível e que o programa de recuperação e aprofundamento seja exitoso, né, a fim de detectar aí as habilidades essenciais que precisam ser alvo de intervenção e quais são os estudantes também, por outro lado, que eu preciso dar um maior apoio, certo? Então, essas atividades analisadas, elas são extremamente potentes
para que possamos possibilitar aí boas reflexões aos nossos estudantes e assim recuperar e aprofundar as aprendizagens. Na aula 3, os estudantes leem e comparam duas fábulas e consideram o conflito gerador e a resolução, para que então na aula 7 eles possam planejar a escrita de uma fábula, né, e por fim a gente observa, então, a articulação entre leitura e escrita. E como eu disse, né, é importante perceber que ao longo de toda a sequência, os estudantes leem e analisam, compreendem os aspectos temáticos, composicionais e estilísticos do gênero. Assim, gradativamente, eles terão condições de planejar, produzir e revisar os textos, né, lançando mão aí de procedimentos de escritor que se aplicam em qualquer gênero, tá? Assim como nós discutimos também nas sequências anteriores, é sempre importante destacar que todas essas situações de aprendizagem, elas ocorrem a partir do uso social da linguagem escrita. Então, é importante levar sempre em consideração essa finalidade, esse propósito, certo? Para que os estudantes possam seguir avançando nas suas aprendizagens. Bem, agora nós vamos para o terceiro e último momento do nosso encontro, que é um momento que nós retomamos aí as sugestões para o trabalho que vai acontecer aí no desdobramento, na TPC da escola. Então, vamos lá. Bem, nós temos 3 pontos que são importantes, né, e precisam ser o foco aí da atenção nos momentos da TPC que vai acontecer aí na escola. Então, em primeiro lugar, é importante que vocês estejam sempre atentos ao diagnóstico das aprendizagens dos estudantes. Nós temos o resultado da avaliação diagnóstica de entrada, inclusive algumas das habilidades que eu mencionei nesta sequência aparecem lá como algumas habilidades que nós precisamos priorizar, e temos também o desempenho, né, que os estudantes demonstram durante a participação nas aulas. Isso possibilita que nós consigamos realizar aí ajustes no nosso planejamento. Bem, bom, é importante também que a partir da análise desses dados, né, vocês também pensem nessas habilidades e que vocês possam ampliar esse trabalho, diferentes possibilidades de reagrupamentos, né, nós temos a proposta aí do trabalho com o Aprender Juntos, que está aí na rede como mais uma possibilidade de auxiliar os estudantes no trabalho aí de recuperação das aprendizagens. E também gostaria de destacar aqui com vocês, né, o quanto é importante que vocês retomem as discussões dessa pauta de hoje para aprofundar o estudo do material Aprender Sempre, para ancorar aí a prática didática e os pressupostos teóricos, né, de uma maneira que contribua cada vez mais com a formação da equipe escolar, no sentido de planejar situações para o melhor desempenho dos estudantes. Então, nós temos possibilidades de encontrar, ao longo das nossas discussões, outras situações que também aconteceram com o trabalho já envolvendo fábulas, compartilhar isso com os colegas, materiais que já existam na escola, bem, para sistematizar a formação, né, vamos retomar aqui. Então, o que nós vimos no encontro de hoje, né, nós, então, realizamos a análise de 2 aulas da sequência 3, né, aula 3 e a aula 7, e
pensamos um pouquinho, né, sobre o que está em jogo em cada uma delas, quais as habilidades mobilizadas, e sempre pensando, né, o que eu posso propor, né, o que eu vou discutir com os meus estudantes para poder avançar, né. Bem, nós pensamos também aí nesses procedimentos, né, didáticos que são necessários para a realização, tanto da aula 3 quanto da aula 7. Depois, nós refletimos sobre as habilidades que cada atividade implicava, né, e, por fim, nós buscamos compreender a importância do trabalho com a leitura e com a escrita de forma integrada, não foi isso? Então, professores, considerando as reflexões que nós trouxemos até aqui, como é possível realizar as propostas da sequência didática na escola que vocês atuam? Em quais ferramentas os podcasts poderão ser divulgados aí na escola, com a turma que vocês trabalham, né? E outro ponto, né? Quais livros que possuímos no acervo da escola, né? Vocês conseguiram visualizar esse acervo? Algum colega tem alguma dica? Pode compartilhar com vocês? É possível que nesse momento surjam muitas sugestões riquíssimas para que vocês possam encaminhar o trabalho, né? Além disso, outros estudantes, como eu disse, já trabalharam com sequências envolvendo fábulas, então possivelmente na própria escola é possível que existam coletâneas já produzidas pelos estudantes e que vocês possam compartilhar, né, ou mesmo convidar esses estudantes que produziram, né, os escritores, autores da primeira produção, trazer para os estudantes para compartilhar as experiências. Enfim, existem diferentes possibilidades para que esse trabalho aconteça e que seja planejado da melhor forma possível, sempre buscando recuperar aí as aprendizagens dos nossos estudantes, né? É muito importante que vocês tomem nota, né, que vocês registrem esses apontamentos, essas considerações, já separem esses materiais, façam a leitura novamente da sequência. No material Aprender Sempre tem, inclusive, dicas de plataformas que podem ser utilizadas como apoio, e também na aula 6, que é indicada a leitura do podcast, a escuta do podcast, vocês podem compartilhar as gravações que já existem também na escola, como que essa prática foi organizada em outro momento, enfim, e diferentes possibilidades, né, para que isso seja planejado da melhor maneira possível e que vocês possam possibilitar aos estudantes grandes oportunidades de aprendizagem. Eu compartilho com vocês, então, as referências que foram utilizadas para a produção dessa pauta. Gostaria de finalizar aqui a nossa conversa, agradecer mais uma vez a todos pela participação e dizer que o sucesso desse programa de recuperação e aprofundamento só é possível com o empenho e com a dedicação de cada um de vocês. Dizer que nós conhecemos diferentes trabalhos que estão sendo realizados nas escolas e, com certeza, trabalho cada vez mais vai sendo qualificado por vocês. Então, um forte abraço a todos, agradeço novamente a participação e espero encontrá-los no nosso próximo encontro, bem e com saúde. Um forte abraço e até!